Faz dias que o Senhor tem falado essa palavra comigo. Até no domingo nós estivemos congregando e cooperando numa igreja, eu e meu esposo. E o Senhor tinha colocado essa palavra no meu coração. E eu falei, se me chamarem eu vou falar aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Mas aí, durante a semana, ficou aquilo dentro de mim. Então eu creio que era para ministrar mesmo, né? Então em Abacuque, bem conhecido, irmãos, que é no 3, né? 17, que é algo assim que o Senhor tem para nós de esperança, né? De vitória, eu creio assim, né? Porque a palavra ela já é uma palavra de bênção, né? 3:17. Abacuque, todo mundo achou? Está ali, é lá um pouquinho antes dos evangelhos, um pouquinho antes tem Mateus, daí tem antes Malaquias, depois já começa o novo, bem pertinho. Abacuque, Ageu, amém? 3:17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternaramente. Amém? Amém. Podem tomar assento, irmãos. Essa palavra, talvez você já ouviu muitos pregadores falando, né? Eu gosto muito dessa passagem. Eu sinto assim que é um livro, né? Uma passagem onde a gente sente o mover da mão de Deus, né? Abacuque, e talvez, né? É um dos livros assim, é pequeno, são só 3 versículos, né? Mas que o Senhor fala muito. E aqui vem muito de encontro à nossa vida, porque Abacuque, ele tinha, a gente vê aqui na palavra, né? Que Abacuque, ele tinha muitas dúvidas, e ele indagou muito ao Senhor, né? Porque ele tinha um temor, ele tinha uma preocupação pelo povo, e ele tinha medo da destruição, da violência que pudesse acontecer, entendeu? Mas Deus foi tão fiel, e a gente vendo assim nos dias de hoje, né? Que Deus é o nosso socorro, né? Deus é aquele que tem cuidado de nós, que a gente mesmo nas dúvidas, quem nunca teve dúvidas? Quem nunca indagou o nosso Senhor? Quem nunca perguntou, né? Mas nosso Deus é nosso socorro, é nossa esperança. É o Deus que cuida, é o Deus que guarda, né? O Deus que faz a gente entender as coisas que muitas vezes nós temos que passar, e que são dúvidas e perguntas que a gente faz para o Senhor. Abacuque, ele não foi diferente. E aqui eu lendo, estudando essa palavra, é tão interessante, irmãos, porque no começo ali da palavra, ele diz assim, as dúvidas, e até tentou indagar e achar que tivesse que o Senhor, a incerteza e duvidar do caráter imutável de Deus. Imagina, você imaginar, você chegar ao ponto de duvidar. Às vezes a gente pode, né? Por que Deus não se lembra de mim? Por que Deus se esquece? Será que Deus não escuta a minha oração? Abacuque também teve dúvidas. Aqui você estudando, a gente entende, aprende que Abacuque interrogou o Senhor por mais ou menos 17 vezes. Se você procurar ali dentro da palavra, você vai ver quantas indagações Abacuque teve. E não é diferente no nosso dia. Quando eu li a palavra ali que em Abacuque, né, 3:17, que fala das provisões, da figueira, mesmo que não haja, a gente trazendo para os nossos dias hoje, a gente pode entender o que a gente indaga, como está acontecendo nesses dias aí, tantas coisas, tanta violência, né? Essa palavra você pode colocar assim, ainda que o meu salário não dê, que não seja o suficiente, que eu duvide das coisas que possam acontecer na minha vida, mesmo que eu ache que não vai ter a provisão suficiente para eu viver, mesmo que as evidências digam que não dá, né? Que a bolsa de valores, né, está caindo aí, as ações, né? E a gente coloca dúvida nisso, mesmo que tudo que você coloque, todas as dúvidas, todas as indagações, né? Mesmo que eu acho que não tem esperança, que talvez a minha família que eu estou orando tanto tempo eu não
vou conseguir ver a salvação, colocando na palavra, né? Mesmo que a figueira não floresça, então mesmo que falte a provisão na minha casa, mesmo que as dúvidas venham, mesmo que a falta de conhecimento em algumas áreas da minha vida venha acontecer, mesmo que eu não tenha um bom trabalho, mesmo que eu não tenha condições de chegar aonde eu estou planejando, mas eu tenho um Deus que é verdadeiro, que é fiel e que consegue entender. Quando Abacuque ali questiona e duvida do caráter imutável de Deus, mas fala assim, né, que Deus é a justiça, né, é perdão, mas Ele é justiça. E a gente aprende, como meu esposo leu ali, que a gente não deve, né, que se você blasfemar contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. E muitas vezes, mas duvidar e achar que, Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Abençoa o meu irmão, abençoa o vizinho, não abençoa a mim. São perguntas que Abacuque também fazia para Deus. Por que, Senhor, que não aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? Ele pergunta, e na palavra do Senhor, na sequência, primeiro ele pergunta, ele duvida, ele entra, enfrenta, né, esse confronto dele. Porque quem nunca se confrontou, irmãos? Quem nunca leu a palavra e duvidou, Senhor, mas eu não estou entendendo, por que isso aqui na palavra está dizendo? E de repente você foi ouvir alguém pregar e foi pregado completamente diferente daquilo que estava na palavra ou aquilo que o Senhor passou para mim. Dúvidas sempre vão acontecer, irmãos. Mas nós temos que ter certeza, temos que perseverar que o Senhor sempre tem resposta, né? Na sequência ali, vem a resposta de Deus para Abacuque, ele ficou esperando, depois ainda mesmo ali Deus falando das respostas, mas ali na frente ele ainda ficou aguardando. Às vezes a gente recebe a resposta do Senhor, aqui diz assim no 1:5 até o 11, que o Senhor lembra que os caminhos não são nossos caminhos. Quando, como o profeta questionava, onde está Deus? Ele é justo. Talvez tenhamos de lutar para colocar nossa confiança na integridade do nosso Deus Todo-Poderoso. Talvez o que está faltando em nós, irmãos, em mim, em você, é confiar mais no Senhor. Abacuque sabia, talvez ali no íntimo dele, que ele podia confiar. Mas será que nós estamos confiando o suficiente? E as perguntas que nós estamos fazendo para Deus, que meu irmão, né, a irmã testemunhou, colocando ali, né, ela foi tranquila ali na hora, né? Mas se fosse uma outra situação que a gente sabe, que se você não confia, muitos morrem. Por quê? Porque às vezes vai de encontro ao assaltante e muitas vezes é ferido. E a gente trazendo para a nossa vida, muitas vezes nós queremos ser tão sagaz, né? Nós queremos ser tão... E aí o Senhor fala, espera um pouco. Não precisa você passar na frente, porque no momento certo eu vou colocar a resposta que você precisa. Glória a Deus, glória a Jesus. E a gente é assim, né, irmãos? Porque nós somos humanos e nós muitas vezes nós queremos as coisas para ontem. Abacuque também tinha pressa, mas o Senhor foi falando para ele, espera, os teus caminhos não são os meus, né? Nós temos que dizer, os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. Glória a Jesus. Os teus pensamentos Glória também. a Deus, glória a Deus. Às vezes nós estamos pensando uma coisa e o Senhor tem algo muito melhor para nós lá na frente. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqui na palavra de Deus, né? E a gente ainda ele fica ali perguntando e falando, colocando, até compara-se ali com o peixe nas redes, né? Na palavra de Deus aqui em Abacuque. Às vezes a gente compara tantas coisas, irmão, a palavra, situações. Fala assim, Senhor, mas eu estou passando por tanta dificuldade, estou passando por tanta luta. Muitas vezes as pessoas estão aqui pregando e falam assim, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Nós não sabemos, mas nós estamos aqui para tentar ajudar. Com uma palavra, né, de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra que você possa entender que o Senhor é aquele que está nos momentos mais difíceis na tua vida. Né? A gente precisa que o nosso socorro, a nossa esperança é em Deus. Aleluia. Nós precisamos compreender tudo o que Deus faz, mas precisamos saber que é Deus que faz. Nós não precisamos compreender a maneira como Ele vai fazer, como Ele vai fazer, de que maneira Ele vai fazer, não nos compete.
mas é acreditar e saber que é Deus que faz. Aleluia. Não é o irmão, não é o pastor, não é o pregador, não é ninguém, é Deus. Né? Talvez você hoje chegou aqui falando, meu Deus, amanhã, segunda, eu preciso resolver essa questão, eu preciso de uma porta aberta do emprego, talvez você esteja passando uma necessidade, talvez você está esperando uma resposta de Deus como Abacuque. Quem não espera uma resposta de Deus, talvez hoje você levantou pela manhã e falou, Senhor, estou esperando há tanto tempo por isso. Por que a resposta não vem? A gente pode questionar tantas coisas, nós temos o dever, nós temos a obrigação de questionar muitas coisas. Porque se a dúvida vem, é sinal que você quer aprender, você quer saber. Eu imagino assim, nós vemos aqui pedindo oração pelo filho da irmã Maria, né? Que imagina o coração dela como mãe, que são meses já, né? Acho que uns 3 meses já, né? 4 meses que ele está nesse processo de coma. 28 anos, novo, pai de família, filhos pequenos, né? Imagina quantas perguntas, quantas dúvidas. Nós sabemos que quando está no processo de coma, eles escutam. Então a gente não sabe amanhã. Não diz aqui que os caminhos, os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Nós sabemos e temos ouvido o Senhor falar que tem propósito com a vida desse jovem. E aí, nós não sabemos como o Senhor vai fazer. E lá na frente ele pode estar aqui testemunhando da vida dele nesses meses que o Senhor está com ele. Nós temos certeza, estivemos lá orando umas 2 vezes, nós estivemos lá. E a gente pode perceber que ele entende. Porque a gente sabe que quando está nesse processo a pessoa ouve. E às vezes nós estamos no nosso coma. Nós estamos em coma espiritual. Com os ouvidos talvez não abertos para ouvir aquilo que o Senhor fala. Porque muitas vezes Ele fala conosco e nós não ouvimos. Né? Nós não queremos ouvir, porque às vezes aquilo que o Senhor nos fala não é o que a gente quer ouvir. Nem sempre aquilo que às vezes o profeta vai entregar para você é aquilo que você quer ouvir. E às vezes a gente coloca dúvida. Abacuque colocou muita dúvida. Imagina ele querer imaginar que combater, né, duvidar do caráter imutável do Senhor. Fala, nossa, mas como é que pode? Mas ele tinha essa possibilidade porque o Senhor estava muito perto. E hoje não é diferente das nossas vidas. Nós não vemos o Senhor, mas nós sentimos. Aleluia. Nós sabemos que Ele é poderoso em tudo. Em tudo que nós pedimos ou pensamos. Nem sempre é na hora que nós queremos, né? Tem muitas passagens aqui na palavra do Senhor que fala de esperança, que fala de vitória, né? No Salmo 62, deixa eu só pegar aqui um pouquinho. Eu não anotei, mas como ele é bem rapidinho, é bom a gente estar caminhando um pouquinho aqui na palavra. No Salmo 62, 5, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Aleluia. Não tem outro lugar a não ser Ele, né? Em Salmo 119, 16 também vai falar disso, né? Nós sabemos que, 119, 116, ele é bem grande, extenso, né? Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Porque às vezes fala assim, eu espero no Senhor, o Senhor me prometeu isso, e às vezes a gente acaba falando, e as pessoas, imagina que isso vai acontecer com você, isso não vai acontecer, isso é coisa da tua cabeça. Então o Senhor fala aqui, né, para que a minha esperança não me envergonhe. Aleluia. Porque esperar no Senhor com confiança é o que a gente precisa fazer. Amém. Mesmo que não haja esperança aos teus olhos, né? Talvez aos olhos humanos, da Maria e da sua família, fala, Senhor, é só no Senhor que nós temos que esperar. Porque se ela ou a gente vê a condição, fala, Senhor, mas como que eu vou esperar? É só no Senhor. Porque se eu olhar a condição, eu desisto. Talvez se você olhar a situação que você passa hoje, irmão, não tem esperança. Não tem esperança para o meu filho que está na droga, não tem esperança para o meu parente que está lá no hospital. Talvez para a situação que eu estou hoje, para a situação do nosso país, né, que a gente escuta tanto.
Que a gente se preocupa, claro, que somos humanos, estamos aqui vivendo, pai de famílias que precisam levar o alimento para casa, muitas às vezes não sabem se vai ter um emprego, né? E a gente tem que confiar no Senhor. E às vezes nem sempre confiar no Senhor é tranquilo. Se fosse, né? Vou esperar, vou confiar, porque semana que vem o Senhor vai me dar um emprego. Amém? Mas nem sempre é assim que acontece, né, irmão? Lá no Salmo 71, 12, 14 também fala isso. Eu estou falando porque é bom a gente estar falando da palavra, para você ver que está na palavra, né? Que não sou eu que estou falando, mas é o Senhor na palavra. Temos tempo ainda, tá tranquilo? 71, o 12 ao 24, 12, diz assim: não te ausentes de mim, ó Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e vexame, e os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. E ele vai falando, né, do Senhor. Quando a gente espera no Senhor, as nossas forças se renovam todos os dias. E é tão bom, né, irmãos, quando a gente espera no Senhor, a gente confia. E a gente vê, nós vimos, né, semana passada, nossa querida Michelle está aqui, conseguiu chegar, pregou falando de Jó, né? E aqui também a gente fala da perseverança, que foi pregado, né, com tanta propriedade. E a gente conhece a história de Jó. Quem não conhece a história de Jó, pode até perguntar, quem nunca leu a Bíblia, conhece a história de Jó, né? Jó, ele tinha tanta perseverança, lutou, né? Com todas as forças dele, que ele contava ali, pele e osso, ele sabia que a esperança dele estava no Senhor, né? Ele dizia assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus, aleluia. E é essa a nossa esperança, né? Mesmo todo doente que ele estava, com todas as coisas que ele passou, ele não deixou de acreditar no Senhor. Que é isso que nós temos que trazer para a nossa vida hoje, irmãos. Não deixar de acreditar que o Senhor é o Deus que provê tudo. Tudo. Às vezes a gente fala assim, que muitas pessoas não conhecem o Senhor, né? As pessoas não têm experiência com Deus. Mas é difícil, irmãos, a gente encontrar alguém que não faça assim, Deus, eu creio em Deus, Deus vai fazer. E nas horas difíceis ele sempre clama a Deus. Pode ser a pessoa mais incrédula que tem, ele sempre vai confiar no Senhor. E aqui na palavra do Senhor em Abacuque, quando fala em Abacuque 3, né, 17, que diz, né, ainda que a figueira não floresça, que não haja vide, né, é o fruto da oliveira minta, mesmo assim eu confiarei no Senhor. Quando nós vemos ali a passagem dessa das oliveiras, né, que a gente fala assim, a oliva, né, ou azeitona, que dá o melhor azeite, que nós sabemos que o Senhor passou pelo vale, né, quando ele esteve lá no Getsemane, que a gente sabe que a palavra Getsemane é prensa de azeite. O Senhor foi esmagado. Talvez nós, como Abacuque ali com tantas dúvidas, ali na incerteza, talvez você esteja passando pela moinha do Senhor, pela prensa do Senhor. Eu lembro uma vez que eu estava congregando numa igreja, e toda vez que eu chegava naquela igreja, o irmão falava assim, o Benoni, chegava assim, irmã, ele chegou uma vez e falou assim para mim, irmã, eu vejo assim, toda vez que você entra pela porta da igreja, o Senhor me mostra você na prensa de azeite, para tirar o melhor que Deus tem da tua vida. Eu falei, meu Jesus, aí falava assim, me doía quando ele falava o que faz, porque não é bom, né? Colocar ali na prensa de Jeová. E olha, foram os 4 anos de maior aprendizado na minha vida espiritual, quando eu passei por aquela igreja, quando eu fui batizada, já era batizada com o Espírito Santo, mas o Senhor, naquele lugar, Ele me preparou de uma forma tão linda. O Senhor me tomou, me usando em mistério, em revelações. Foi uma experiência tão tremenda com Deus, que eu estava numa outra igreja, e eu lembro que eu fui uma vez fazer uma campanha nessa igreja, que eu cantava no Coral Gospel de Curitiba, a gente teve, uma vez foi louvar,
E eu gostei, e eles começaram a fazer uma campanha, e eu terminei uma vez, nós estávamos louvando, eu corri para lá, cheguei no finalzinho, e quando eu cheguei no final dessa pregação, o irmão que estava pregando era muito jovem, não era de Curitiba, era muito jovem. E ele chegou assim, eu falei, irmão, eu não costumo pedir oração quando termina, nada, assim, só se Deus tomar alguém ou quiser que alguém ore por mim. Mas eu senti no coração que ele orasse por mim. E quando ele já estava acabando porque eu cheguei bem no finalzinho, e ele desceu assim do púlpito e colocou a mão nos meus ombros assim, e o Senhor tomou ele e disse assim, te trouxe neste lugar, porque onde tu estavas no banco e não te quero no banco. Tem uma grande obra para fazer na tua vida neste lugar. E aí foi falando. E eu fiquei 4 anos nesse lugar e Deus assim fez coisas tremendas, irmãos. Quando a gente ouve a voz do Senhor e obedece. E aí eu lembro que eu congregava na terceira igreja, e antes dele para essa igreja, quando eu orei 5 meses, irmãos, 5 meses, para ter a certeza de que era para eu ir para aquele lugar. Eu congregava há 8 anos na Quadrangular. E aí eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus, e umas madrugadas o Senhor falava comigo e falava na passagem onde Salomão pedia sabedoria para Deus. E aí eu comecei a falar assim, Senhor, me dá sabedoria, porque eu preciso falar com o meu pastor, que eu preciso fazer o ID do Senhor. E eu lembro que eu orei 5 meses, para depois ir falar com o meu pastor. Quando eu cheguei a falar com ele, eu disse assim, pastor, o Senhor me dirigiu, eu orei durante 5 meses, eu tenho certeza que é o Senhor que está me levando para um outro ministério. E ele falou assim, e eu tenho certeza, eu vim pedir a bênção do Senhor, e eu nunca me esqueço disso. Ele falou assim, Maneli, se todas as pessoas fizessem isso, tivessem essa atitude, quando tem que fazer algo para Deus, o ministério era outra coisa. Porque eu fui pedir bênção do meu pastor, do anjo da igreja. E ele disse assim, irmã, eu sei que o ministério que Deus tem na tua vida é muito grande, mas na nossa igreja nós temos uma hierarquia que é fazer o ITQ, aquelas coisas todas, né? E eu não posso colocar a irmã no ministério, que eu sei que tem capacidade para isso, mas eu te abençoo, vai fazer a obra do Senhor, aonde Deus está mandando. As portas estão abertas aqui, e quando você quiser, você pode voltar. E meu nome ainda está na Quadrangular, porque ele ele falou precisar, mas a tua carta, a tua vida é a tua recomendação. Eu te abençoo. E irmãos, eu estou contando isso porque talvez, não é talvez, né? Porque Deus, a gente conta porque Deus manda, né? Porque está no coração, porque alguém precisa ouvir. E aí eu fui com a bênção, ele falou assim, faz o que você tiver que fazer, se tiver que voltar para cá, as portas estão abertas, a obra do Senhor é assim mesmo, fazer a obra do Senhor. E nesse tempo, quando eu fui para lá, eu levei da igreja que eu estava, um curso de finanças para essa outra igreja que é dentro do Ministério de Casais, que tem o MMI, que tem o Casados para Sempre, que é o Casados para Sempre, Educando Filhos, e tem o de Finanças. E eu senti que quando eu cheguei lá, depois de um tempo, de levar esse curso para lá. E eu lembro que eu tinha feito na terceira igreja, e nós fomos para lá levando esse curso. O pastor, que era meu pastor na época, fez o curso, né? Eu fiz a ministração do curso lá para eles, foram 10 ou 15 pessoas de finanças, que mudou muito a minha vida, mudou muito mesmo a minha vida. E nessa época eu não estava trabalhando, estava desempregada, mas Deus assim bradou, nunca deixou faltar nada. Eu congregava perto da Coca-Cola, morava aqui, ia quase todos os dias na igreja, de carro, nunca faltou combustível, nunca estragou o carro, e eu não trabalhava. Mas Deus é o Deus que provê tudo, é o Deus que faz. E eu lembro que quando teve a formatura, Deus foi tão fiel, irmãos, que esse pastor, meu pastor aqui, que era o pastor, o nome da pastora Odal, esqueço, o pastor Rubens. Pastor Rubens era meu pastor aqui, e ele foi lá onde eu estava, na formatura desse curso, porque eram eles que estavam ministrando, e Deus foi tão fiel que Deus permitiu que ele fosse ver aonde o Senhor tinha me levado para fazer a obra.
abençoar e ainda dar uma palavra, e o meu pastor que estava lá, né, prover e ver as bênçãos quando nós estamos na direção de Deus. Então, irmãos, como aqui nós vemos na palavra, não fugir do que a palavra está dizendo, porque isso daí é você ter direção de Deus, reverência, esperar a resposta de Deus, fazer no tempo de Deus, como Abacuque também esperou, né? A palavra de Deus: esperei no Senhor com paciência. Aleluia. E Ele proveu, e Ele concedeu. Então, quando nós vemos aqui tudo que a gente tiver que fazer, a gente pôr em primeiro lugar o Senhor, com certeza, se for essa a vontade de Deus, vai acontecer na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ter essa certeza, irmãos, como Abacuque tinha, né? E ali no final do livro, quando a gente fala, né? O Senhor Deus, a minha fortaleza, e faz os meus pés, né? Então, eu me alegrarei no Senhor. Quando a gente tem a certeza que Ele vai prover, é só alegria, irmãos. É só felicidade. Talvez você entrou aqui precisando de resposta do Senhor, né? Talvez os tempos, as coisas difíceis que você tem passado na tua vida, te fazem impedir de ver o agir de Deus. Talvez você está esperando uma resposta de Deus. Talvez você fala: Senhor, mas tantas coisas difíceis têm acontecido na minha vida, tanta tristeza, tanta luta, tanta falta de sabedoria, falta de alegria, falta de saúde. Mas talvez falta a gente repensar muitas coisas dentro de nós. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida? Será que aquilo que o Senhor pediu para mim, eu estou fazendo? Já cansei de falar aqui, irmãos, que às vezes a gente fala: meu Deus, não estou fazendo nada perto do que Deus tem feito na nossa vida. Ministrar hoje, por exemplo, claro, tem tantos aqui, né, irmão, presbíteros, irmãos preparados, né? Mas quando o Senhor chama, se for para você vir aqui e contar o teu testemunho, edifica, nem que for para edificar a vida de uma pessoa ou de alguém que está ouvindo, irmãos. Meu Deus. Porque hoje é a esperança, é que nos move, né? Aleluia. A esperança que nós temos, sabemos que os dias são maus, mas quando nós temos o Deus na nossa vida, nós temos certeza que a vitória vai vir. Tá difícil? Tá, e vai ficar pior. E não é para deixar ninguém preocupado, não, é porque isso é bíblico, e se não for, não vai cumprir a palavra do Senhor. Só que nós que confiamos no Senhor, que esperamos no Senhor, nós cremos que Ele vai fazer o melhor. E aí o melhor que ainda nós temos que confiar é que a gente sabe que Ele está preparando, né, uma cidade linda, uma cidade onde nós não vamos ter dor, não vai ter tristeza, onde a gente só vai ser alegria, né? Que a gente vai cantar santos, 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 corais. Já pensou coisa linda, irmãos? Cantar com os anjos, estar ali vendo, podendo abraçar o nosso Deus e saber que essa cidade, a nova Jerusalém, ela é real. Aleluia. Né? E que a gente pode esperar no Senhor, a certeza é a melhor coisa. E eu queria deixar umas coisas assim para a gente questionar, né? Pedir, pensar, entender e olhar ali para essa passagem do 3,17 com uma outra visão, né? Falando: Senhor, mesmo que esteja difícil, falando: ai, meu salário é tão pouco, não está dando para nada, mas mesmo assim eu vou glorificar o meu Deus, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho saúde, porque eu posso levantar todas as manhãs. Quantos estão no leito? Quantos não têm força, irmãos, para levantar de uma cama para procurar emprego? E às vezes eu ouvi esses dias na televisão falando assim, que tem umas doenças que a gente não tem noção de como é, e que tem pessoas que não conseguem levantar da cama, não é porque tem preguiça, não. Porque é muito fácil a gente falar e julgar e dizer: fulano é vagabundo, fulano não sai de casa, não procura emprego. Pode até ser, mas vamos procurar entender o porquê dessa situação. De repente ele está precisando de uma visita e está passando por um processo eu vi os médicos falando, uma moça que ela teve bebê, ela não conseguia sair da cama, porque
porque a doença tomava todo o corpo, a dor, as juntas e tal. O marido teve que sair. Nova, a moça tinha 20 e poucos anos, 24. E o marido teve que sair do trabalho para poder ajudar ela a cuidar do bebezinho, porque ele tinha que ajudar ela a tirar do berço para colocar para amamentar, porque ela não tinha força para levantar. Então são coisas que às vezes a gente julga. E não que eu não seja diferente, eu também faço isso. A gente é humano e a gente é passivo de sempre estar fazendo isso. Se eu não estivesse falando, eu seria hipócrita dizer que eu não falo, que eu não falaria isso, porque a gente fala, você fala, eu falo. Não é assim, a primeira coisa que vem é tão fácil falar, fulano não faz isso porque não quer, não faz, né? Mas vamos conhecer a essência do problema e tentar ajudar. Se não pode, pelo menos vamos orar. Irmão, o que será que está acontecendo que aquele irmão não aparece mais na igreja? Não vem para a oração? Porque provavelmente talvez ele não tenha força, ou talvez esteja passando por um processo tão difícil que ele não tem ânimo, não tem vontade. Que ele possa sentir em você que você pode ajudar. Então eu queria deixar assim algumas coisas aqui para a gente encerrar. Peça. Não existe em pedir a sabedoria de Deus, que eu falei de sabedoria hoje, e que a sua vontade seja feita. Então peça a Deus para que a vontade dele seja feita na tua vida, com sabedoria, com discernimento. Relaxe, descanse em seu controle, né? Que o Senhor tem o controle e o poder e a providência está na mão dele. Então fica tranquilo, irmão. Se ele prometeu, se foi ele que falou, se foi Deus que falou, vai cumprir. Se foi o homem, não vai cumprir. Mas se foi Deus, relaxe. A palavra certa é relaxar, é se tranquilizar, porque a providência vem do Senhor. Receba, ouça, espere por sua instrução, esteja aberto em mudanças. A gente tem que estar sempre aberto para mudança. Porque se Deus falar, não é aqui que eu te quero, é ali. Não é assim que eu quero, é assim. Não é desse jeito que eu quero, é desse jeito. Se nós não colocarmos essa confiança no Senhor, a gente nunca vai receber. Amém? Resposta, né? Obedeça em tudo que Ele mandar, né? Obedeça em tudo o que Ele mandar. Que às vezes a gente é meio rebeldinho, né? A gente não gosta muito de obedecer. E o Senhor fala e a gente então obedeça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E a gente vai ter respostas tremendas. Regozije-se. Adore ao Senhor independentemente de suas circunstâncias atuais. Amém? Regozijar é se deleitar. É entregar. É falar, Senhor, mesmo que esteja tudo tão difícil que é aqui, mesmo que a figueira não floresça, que não haja vide, que não tenha gado no curral, que não tenha nada, que eu esteja passando por luta, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Então, se a gente colocar essas coisinhas aqui como regra, pedir, relaxar, esperar no Senhor, vai receber, né? Receba as instruções do Senhor, e aí a resposta vem e você vai se deleitar no Senhor. Eu sei que o processo não é fácil, né? Porque se fosse fácil, o Senhor não ia dar as receitinhas aqui, né? Porque a palavra dele tem receita, né? A gente tem que seguir. Vai fazer o bolo lá, se a gente errar, esquecer do fermento, não cresce. Se não colocar um ingrediente vai faltar, não vai ficar bom. Então não é diferente. Se a gente não consultar a palavra, se a gente não estudar, se a gente não entender, se a gente não orar, se a gente não vigiar, se a gente não buscar no Senhor, o bolo não vai dar certo. A receita vai ficar incompleta. Então, assim como Abacuque questionou a Deus, você não é proibido de questionar o Senhor. Não é? Porque dúvidas você pode ter, mas é melhor você questionar com ele do que questionar com o irmão que não vai ter a resposta. Questione ou adore, né? Às vezes a gente questiona, mas depois a gente adora. Então, a gente precisa questionar. E nos questionar.
se o que nós estamos fazendo, se o que nós estamos pedindo, se está dentro da vontade de Deus, está dentro da tua vontade, se é o agir de Deus, se não é o agir de Deus, se é o tempo de Deus, se não é o tempo de Deus, se é o nosso tempo. Não vai acontecer, mas se é no tempo de Deus, espera, irmão. Relaxe, sossega. Porque se a gente fosse ficar aqui, e a gente ia ter muitos testemunhos com relação a isso. Duvidar, questionar, falar o Senhor não me ouve, o Senhor não me escuta, eu oro. Quantos anos eu estou orando, quantos anos eu estou esperando? Espera, irmãos. Porque o Senhor é longânimo, é maravilhoso, é onipotente, é onipresente, é fiel. E a gente sabe que quando a gente confia, a gente recebe o melhor de Deus. Amém? Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, espero que os irmãos tenham recebido de Deus, que não sou eu, mas é o Senhor. Quem sou eu, né? Sou apenas serva, né? E servo obedece. Se a irmã falou, você que vai pregar, amém. Não importa nem que eu... Espero que eu tenha falado alguma coisa que tenha tocado o coração, porque eu sei que a palavra ela não volta vazia. Não volta vazia, irmãos. Não é porque é João, Maria, José que está pregando, mas é o Espírito Santo de Deus que nos rege, que nos orienta. Glória a Deus. Então obedeça, irmãos. Obedeça sempre. Se você precisar, a liderança, alguém precisar fazer alguma coisa, sempre consulte ao Senhor. Senhor, é para eu fazer? É da tua vontade? Está no teu tempo? Não está no teu tempo? Porque às vezes a gente quer fazer no nosso tempo, né? E nem sempre é no nosso tempo, é no tempo dele, que é tempo para todas as coisas, amém? Vamos colocar em pé. Eu queria perguntar, né, se tiver alguém enfermo, temos presbíteros